Olá, amigos do nosso canal. Estamos aqui para mais um vídeo falando da doutrina de Emanuel Swedenborg. E nós vamos dar continuidade ao que estávamos falando nos vídeos anteriores sobre a regeneração humana e a doutrina dos anjos, a doutrina angélica, ou chamada doutrina celeste. A doutrina dos anjos, qual é a verdade que é conhecida pelos anjos que estão nos céus. Lembrando que quando se trata de religião, fé e teologia, o método é a revelação. E o reconhecimento da verdade se dá por influxo interior. Então, no momento que nós temos os olhos do nosso entendimento iluminados, fecundados, quer dizer, nosso entendimento é fecundado pelo influxo de Deus divino, da divina verdade, então nós podemos reconhecer pelo influxo celestial, pelo influxo espiritual que provém do céu angélico, que provém do próprio Deus, do próprio Senhor. Então, quando nós temos o nosso entendimento iluminado e fecundado, dessa maneira, nós podemos reconhecer a verdade por ditame interior, de forma espiritual. Não é arrepio, não é uma coisa subjetiva. É subjetiva no sentido de que é interno, que é uma experiência interna. Mas é bastante, caso o seu entendimento esteja realmente sensível, você tenha afeição pela verdade, esse método funciona muito bem. Tem funcionado durante milênios. Mas é claro que a humanidade está caída. E eu falei nos vídeos anteriores sobre os 3 graus da mente, que nós temos 3 graus. O grau natural, que é aquele em que nos prende aos sentidos, e a consciência sensível, ou seja, aquilo que nós conhecemos pelos sentidos, e toda a consciência, todo o aparato consciencial de sensação, percepção e intelecção que está focada no mundo sensório. Então esse é o homem natural. O homem espiritual é um pouquinho melhor. O homem espiritual já percebe as coisas pelo influxo do amor, especificamente o amor ao próximo. E já o homem celeste, mais ainda, mas no caso dele, pelo influxo celeste e pelo amor a Deus. É uma coisa ainda mais elevada e talvez mais difícil, mais sutil para nós entendermos, né? Agora, nós estamos falando da doutrina que foi revelada por Emanuel Swedenborg, esse que foi o servo do Senhor e que nos legou dezenas de livros, muitos livros que ele deixou escrito na sua missão como teólogo, revelador e profeta. Então, rapidamente, ele tinha 2 frentes de trabalho. A revelação sobre o mundo espiritual, que ele conheceu diretamente, porque durante anos, como eu já falei, ele saía do corpo e tinha com os anjos e com os espíritos, no lado de lá, no mundo espiritual. E também pela revelação do sentido espiritual das Escrituras, ele nos legou muitas revelações sobre mistérios que estão na palavra. Porque a palavra do Senhor é um livro fechado, é um livro que o homem natural não consegue entender. É um livro revelado e, portanto, cheio de mistérios. E só quem está na iluminação pode compreender o sentido interno e espiritual que está nas Sagradas Escrituras e, portanto, na palavra. Bem, mas dando continuidade, eu falei sobre os 3 graus da mente: o grau natural, o grau espiritual e o grau celeste, como eu já estava falando nesse vídeo. E o homem celeste, os primeiros habitantes do nosso planeta, eles estavam no grau, eles tinham o 3º grau da mente fechado. Só recapitulando o que a gente já falou no primeiro vídeo.
E esses graus foram se fechando gradativamente, até que de celeste o homem se tornou apenas espiritual, de espiritual se tornou natural, e cada vez mais a sua mente foi se fechando, né, para as realidades internas espirituais, para a sua conexão com o céu e com os anjos, foi se fechando para esses níveis de consciência mais elevados, e foi cada vez mais se focando nos sentidos, até que hoje o homem de natural se tornou sensual e de sensual se tornou corporal, de tal sorte que ele apenas reconhece o mundo que ele percebe pelos sentidos. Como ele não vê Deus, não vê a alma, ele não acredita em Deus, não acredita na alma, não acredita no mundo espiritual. Então, gente, e o entendimento humano, a mente, tem dois vasos, como eu já falei, o vaso do entendimento e o vaso da vontade. O vaso do entendimento é o receptáculo da divina verdade e também da divina sabedoria e, portanto, da fé. O vaso da vontade é o receptáculo do bem, do amor e, portanto, da caridade. Mas no homem natural, o entendimento do homem natural se tornou o receptáculo da falsidade, porque justamente essa caída na materialidade, nos sentidos, no sensório, fez com que os graus superiores se fechassem e o homem se tornasse cada vez mais iludido pelas falácias dos sentidos e começasse a atuar no mundo de tal sorte que ele, confundido e confuso por essas falácias, escolhesse o caminho do mal. Porque quando a verdade ela é conjunta ao bem. E o Platão mesmo já falou que existe, né, através de Platão, nos seus diálogos, ele dá voz a Sócrates, que foi seu mestre, muito provavelmente ele recebeu esse ensinamento de seu mestre, Sócrates, que a verdade e o bem coincidem. Na verdade, ele está dizendo que o bem e o belo, a princípio ele vai dizer no banquete, que o bem e o belo coincidem. Mas a gente vê que está implícito em toda a obra de Platão que a verdade, o bem e o belo são coisas que coincidem. Então, quanto mais verdadeira é um enunciado ou o conhecimento humano, mais belo ele é. Quanto mais perto da verdade está uma determinada forma, mais ele é belo e mais ele é bom. Ele está no bem, ele pertence e participa da ideia do bem. Então, isso é uma ideia que já foi reconhecida pelo filósofo Platão e isso pertence à doutrina celeste, porque Platão tirou isso, Platão e Sócrates, né? Quando eu falo Platão, é Platão / Sócrates, esses sábios tiraram isso da palavra antiga, que é a que existiu no passado, de antigos manuscritos, antigos livros que eram conhecidos pelos antigos, livros estes que se perderam. Então essa doutrina é a doutrina dos antigos, é a doutrina que pertence ao núcleo primordial da sabedoria humana. Mas no homem natural, essas coisas estão disjuntas, a verdade está disjunta do bem, está separada do bem, e portanto o entendimento e a vontade do homem natural estão em guerra, ele está desarmonizado. Ele pensa uma coisa e deseja e quer, né, volição, vontade, outra. Né? Mas por que isso? A princípio, a vontade e o entendimento do homem natural estão harmonizados para o mal. Quando a direção de sua vida é única e exclusivamente o mal. Porque a partir do momento em que o entendimento está repleto de falsidade e se tornou o receptáculo da falsidade, a vontade ela é preparada no sentido de desejar aquilo que o entendimento entende. Então o entendimento e a vontade passam a funcionar em uma certa consonância um com o outro. O entendimento entende de forma falsa, recebe as falsidades
e se confirma nas falsidades. E a vontade vai buscar querer e desejar de acordo com o entendimento que recebeu essas falsidades. Então o homem ele se confirma nessas falsidades dessa forma. Mas, e por isso o homem está repleto de misérias, está submergido, está atolado, na miséria, no lamaçal do sofrimento e da desarmonia. Quer dizer, o homem está desarmonizado. Mas qual é a salvação? Qual é o caminho para que o homem realmente reencontre essa harmonia perdida? Bom, é através do casamento da divina verdade com o divino bem no interior do homem. Então nós vimos que o entendimento do homem está na falsidade e a sua vontade está nos males. Esse homem está perdido, está sofrendo. Como é que ele pode retornar ao seu lar? Retornar à sua consciência raiz original, a sua mente original e, portanto, se reconectar a Deus, ficar livre do domínio do inferno, que é a sua redenção, porque nessas condições ele está preso ao domínio do inferno, ele está preso na influência de maus espíritos. E como ele pode alcançar a sua salvação? Ou seja, reencontrar a Deus, se conjuntar a Deus e, portanto, encontrar assim a felicidade. É importante que vocês assistam os nossos vídeos anteriores, onde eu já falei sobre alguns desses tópicos. Então, gente, eu falei sobre os 3 graus da mente, e vamos explicar agora como o homem é reformado. Então, como ele de natural se torna espiritual? Bom, o homem natural está apegado aos amores do mal, o amor do mundo, o amor de si e o amor de dominar. E, portanto, ele é egoísta, porque ele está iludido pela ideia de que ele tem um próprio. Ok, gente? Ele está iludido pela ideia de que ele tem um próprio, ou seja, um ego. E, na verdade, isso é uma falácia dos sentidos, como nós já falamos nos vídeos anteriores. Então, de que forma o homem de natural se torna espiritual, de natural, sensual e corporal se torna espiritual? O que faz a diferença do homem natural e do homem espiritual é que o homem espiritual é guiado pelo amor e não pelo próprio, não pelas falácias dos sentidos, não pelas confirmações segundo as ilusões dos sentidos, não pelo seu próprio, mas não pelo amor de si, não pelo amor do mundo e pelo amor de dominar, mas é como se uma rosa brotasse em seu coração. É como se o botão de rosa se abrisse dentro dele. É como se o lótus que está dentro de si, esse potencial espiritual que existe no homem, ele desabrochasse e acontecesse o amor. Ele encontra o amor. A princípio, o amor ao próximo. Esse amor vai se tornando cada vez mais amplo. É como uma rosa que vai se abrindo mesmo, gradativamente, vai se desdobrando esse potencial espiritual que está no coração do homem. Então, no momento em que acontece o amor ao próximo, o amor a Deus no coração do homem, então ele se torna espiritual. Então, ele deixa de estar nos amores infernais, que são o amor de si, o amor de dominar e o amor do mundo. O amor de si, o amor do mundo e o amor de dominar. E ele passa a ter outros amores, porque amor todos nós temos. O amor é a própria vida do homem. Só que o amor, as cobiças do inferno e os amores do mal são amores, mas eles são um fogo infernal. Já o amor espiritual, o amor que brota, esse botão de rosa que desabrocha no coração do homem, são o amor Inscreva-se em nosso canal e se você gostou do nosso vídeo, não esquece de dar um joinha nele e de compartilhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e onde mais você quiser. Então continue acompanhando o nosso canal e obrigado por nos seguir até aqui.
ver se eu vou até aqui a margem. A areia tá bem quente, viu, galera? A areia tá bem quente e a gente tá aqui à beira aqui da praia de Icaraí. Ok? Tô fazendo aqui esse vídeo. Eu vou tentar falar de algumas impressões sobre a obra do místico sueco Emanuel Swedenborg, viu? E a gente tá aqui ao ar livre. Vamos ver se esse vídeo vai prestar. Então eu tô fazendo essa tomada de teste só pra gente começar.